A primeira pergunta é da Lala Criativa Laís e ela perguntou o seguinte: a partir de qual espessura de linha de corte aparece na impressão para cortar com estilete? Gente, é o seguinte, vamos fazer aqui uma diferenciação, tá certo? Existem 3 configurações que você precisa ajustar para ter um bom corte, tá? Ou para fazer o seu corte, por assim dizer. São 3 configurações. A configuração de página, tá? Você vai selecionar a impressora, você vai selecionar a máquina que você vai cortar, a base, o tamanho da folha que você vai cortar. Essas são configurações de página, tá certo? Tem a configuração de corte, que é o tema que a gente vai falar hoje. Configuração de corte é quando você determina a exposição da lâmina, é quando você determina a força, a velocidade que a sua máquina vai executar o corte, tá certo? E tem a configuração de envio. A configuração de envio é quando são 3 opções que tem, você vai lá em cima no painel envio e existem 3 opções. A Laís, ela tá me perguntando sobre um outro tipo de configuração ainda, que é para impressão, tá? Por que eu tô trazendo essas informações aqui? Ela me perguntou um negócio, mas eu já vou, né, entregar tudo. São várias configurações que você precisa fazer no Silhouette Studio para ter um bom resultado, tá certo? Não é só uma, não é só a outra, é um conjunto de configurações, né, de determinações que o usuário vai fazer para chegar a um bom resultado, tá certo? Na pergunta da Laís aqui, seria a configuração para impressão. As configurações de impressão, você faz parte delas na configuração de página, tá certo? E parte delas na configuração do próprio desenho que você vai fazer. Então, na pergunta da Laís, qual é a espessura que aparece na impressão? Laís, as espessuras, elas são determinadas, né? A espessura da linha são medidas em pontos, tá certo? Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Cada ponto equivale a 0,3 milímetros. É uma espessura mínima, gente. Pega aí uma régua, 1 milímetro. Tem uma régua aqui? Tem aqui, ó. Enfim, 1 milímetro já é pequeno. 0,3 milímetros é minúsculo. Mas você consegue, vai aparecer na sua impressão bem fininho até 0,01 ponto, tá? Então, a única impressão que não vai sair de jeito nenhum é quando você colocar a espessura da sua linha em 0, tá? A espessura da linha em 0 não sai, mas a partir de 0,01 vai sair bem fininha, bem fininha. Para o estilete, eu usaria pelo menos, sei lá, 0,20, 0,30 ponto, tá? Para você conseguir ver legal, dependendo da cor, dependendo da situação que tá a sua impressora, esses fatores aí vão influenciar, tá? Mas para sair na impressão, eu colocaria pelo menos 0,3. Você pode fazer um teste, tá, Laís? Coloca várias linhas uma do lado da outra e põe, né, 0,01, 0,5, faz assim, marca embaixo, imprime e vê o que fica bom pro seu olho, né? Porque às vezes você tem miopia e aquela coisa, né? Cada um vai enxergar a linha de um jeito. Para mim, provavelmente o 0,3 é suficiente, para minha mãe não seria, que tem miopia e, né, essas coisas, tá certo? Então, é assim. Outro ponto da sua pergunta, Laís, você consegue fazer a partir da versão 4.4 do Silhouette Studio, tem para você fazer a pré-visualização da impressão. Antes não tinha, tá? Agora você consegue, toda vez que você for enviar um trabalho para impressão, aparece a página de pré-visualização. Então aí você já consegue ver se você tem linhas que você quer impressas e que estão com pontuação 0, por exemplo, pontuação com espessura 0, por exemplo. Se a espessura que você colocou vai sair de um tamanho bom, tá? Então, desculpa, gente. É que quando eu falo muito, vocês também, eu fico sem ar. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar aqui que senão eu passo mal. E depois eu vou comentar um negócio com vocês, que eu fico aqui bitolada, mas daqui a pouco eu comento. Vamos finalizar aqui. A partir da versão 4.4, você consegue visualizar antes de imprimir, tá? Inclusive a sangria automática, que eu mostrei pra vocês como é que faz, antes não dava.
Então eu dei uma dica de como resolver, mas agora já dá para fazer a pré-visualização da impressão a partir da versão 4.4, tá? Então se você não usa ainda 4.4, tenta instalar aquela coisa do computador, dependendo do computador vai rolar, dependendo do computador não vai, mas tenta aí que vai funcionar para você, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Vivi e Lili Bolos e Companhia. Eu vou colocar aqui a primeira. Obrigada por responder minha pergunta. Eu consegui fazer o corte, mas ainda tô errando. A Vivi, ela tinha me mandado pergunta por direct e eu respondi ela na live de ontem. Fiz uma live surpresa ontem. A próxima pergunta da Vivi. Eu nunca mexi em nenhuma silhuete e eu estou tendo dificuldade nos cortes. Vivi, querida, você e todo mundo que começou, tá? Não precisa se preocupar. Eu vejo, né, que algumas de vocês têm uma certa ansiedade em testar, fazer uma coisa que você nunca fez antes, tá? E, gente, é a coisa mais normal do mundo. É um processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce sabendo falar. Tudo a gente é aprendido e tudo pode se aprender. Anota aí, tudo é aprendido e tudo se pode aprender, Juliana 2020. Tá? Então não precisa ter medo de errar no começo. Todo mundo erra, gente. Todo mundo já cortou base, enfim, não tem problema, tá? E por que que você não consegue cortar? Por que que você tem dificuldade de corte, Vi? Eu fiz aqui umas anotações. O que que acontece? A configuração de corte é uma das coisas que as pessoas apanham, né? Que as usuárias da silhuete apanham praticamente até o final, pra sempre, tá? Se você não aprender a fazer. E não é, gente, no olho. Configuração de corte você não faz no olho, tá? Eu separei aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Existem, né? Você consegue configurar 12 ações para sua silhuete fazer. Além de corte, você consegue configurar mais 11, tá? Então não é só você, eu acho que é lâmina 5, vou testar a lâmina 5. Vai lá e coloca e testa, ou nem testa, já manda cortar. Entendeu? Não é assim, é um processo técnico, tá certo? Não é no olho, é técnico. Tem a oficina, tá fechado, tá, gente? Enfim, a oficina tá fechada, mas na oficina eu ensinei todo o processo para configurar, o meu processo, tá? O meu método. Ensinei lá bonitinho para vocês e não tem erro. Sabe passo a passo? Quem não gosta de passo a passo? Eu gosto. Você gosta? Levanta a mão e manda coração. Amo passo a passo. Então eu fiz para vocês um passo a passo bonitinho de tudo que você tem que fazer, desde o começo, desde as verificações até o salvamento da configuração de corte para aquele material, tá certo? Então, Vivi, não tá conseguindo fazer a coisa mais normal do mundo. Além dessas 12 ações, existem pelo menos 15 variáveis que você tem que configurar. Tem lâmina, tem força, tem velocidade, tem plataforma, tem aprimoramento de trilhos, tem sobrecorte, né, sobrecorte de linha. Enfim, gente, tem muitas variáveis que você tem que conhecer para você chegar a um bom resultado. Então, Vivi, normal, tá? O seu problema é o problema de muita gente. Continua testando, continua aprendendo. Vou contar para vocês a minha história. Eu já contei algumas vezes, mas aqui eu vou fazer só uma pinceladinha, gente. Eu conheci a Silhouette em 2010, que foi quando surgiu a marca lá. Primeira vez eu tava na faculdade, lançou, eu vi, me apaixonei, porque eu amava cortar papel. E uma máquina que cortasse papel pra mim, achei o máximo. Desde então, 2010, desde então, eu estudei a máquina, tá? Como eu gostava, todo vídeo que saía eu assistia. Tudo que aparecia na internet eu lia. Tudo! Eu só fui comprar minha máquina em 2016. 6 anos depois eu comprei a Curio. Quando eu comprei minha Curio, eu já era expert na máquina, sem nunca ter tocado numa silhuete, tá certo? Então, se você pretende comprar uma máquina, o primeiro passo é instalar o Silhouette Studio no seu computador. Já instala, já mexe, já vê onde é que estão os ícones, já se familiarize com o programa. O programa, eu costumo falar para vocês,
é o cérebro da máquina. Você não faz nada com a sua silhuete se você não tiver um bom conhecimento em Silhouette Studio, tá certo? Então considere, falando de novo para a Vivi, normal o seu problema, Vivi. O seu passo agora é aprender mais, testar mais, com segurança, tá? Você não vai estragar sua máquina, com segurança. Tem as formas de você fazer, junta aqui comigo, cola em mim, que eu vou te guiar neste caminho, tá certo? Próxima pergunta, gente. Deixa eu pegar aqui. Já estão aparecendo mais perguntas. Vamos continuar. Esse da Vivi já foi. Qual que é a próxima? É da Fada. Fada querida. Gente, eu não resisto, Fada, eu não resisto. Seu nome é o máximo. Eu amo essa música e eu amo o nome do seu perfil. Tá? Vamos responder a pergunta da Fada. A Fada perguntou o seguinte: para que serve a função aprimoramento de trilhos? Gente, a função aprimoramento de trilhos é uma das variáveis do processo de configuração de corte, tá certo? De corte. Eu não sei se ela vai aparecer, eu acho que ela aparece em alguma outra, em alguma outra ação, mas principalmente em ação de corte. O que é a função aprimoramento de trilho? Lembra uma coisa, tá? O programa inteiro é traduzido, tá? Ele é feito em inglês, porque a Silhouette é uma marca americana, e vem em português, ele traduz lá, então umas coisas que a gente fica meio assim, não ficou muito bom. Mas, o que quer dizer o aprimoramento de trilhos? Quando você ativa essa função, ele vai fazer, o software vai mandar um comando para sua máquina, para ele passar a base para frente e para trás umas 4 vezes mais ou menos. Vou receber e-mail. Umas 4 vezes mais ou menos vai... Gente, eu tô agoniada, parece que tá torto isso. Vai passar para frente e para trás a base umas 4 vezes. Então, tipo assim, ó, você mandou cortar, tá aqui sua base. Ela vai, antes de cortar, antes de fazer qualquer coisa, ela vai 1, 2, 3, umas 4 vezes. Pra quê? Quem usa, principalmente, essa função vai funcionar principalmente para quem tem portrait e cameo. Para Curio não precisa, né? Porque a base da Curio, o trilho dela já é fixo. Enfim, sabe quando você vai usando a sua base, vai usando e o canto da base fica esbranquiçado, não fica? Esse esbranquiçado é o trilho do seu rolete, tá? O rolete embaixo, gente, ele tem umas garrinhas assim, a parte de baixo é como se fosse sabe, spike de bolsa? Sabe esses espinhozinhos? Então o rolete ele tem esses espinhozinhos e conforme ele vai rolando na sua base, ele cria um trilho e para segurar melhor a base. Então quando você ativa a função aprimoramento de trilhos, ele vai criar, né, ele vai passar para frente e para trás para criar um trilho mais fixo, tá? Para fixar melhor a sua base. Ah, que ótimo. Mas em que situação a gente tem que ativar essa função? São basicamente em 3 casos, tá? Primeiro caso, você tá usando uma base nova. A base nova, gente, ela tá lisinha. Eu tenho base nova aqui? Tenho. Ai, gente, eu podia ter tirado já, né? Que daí eu mostrar. Enfim, eu vou tirar que vai cair tudo. A base nova, ela é toda transparente. Ela não tem trilho nenhum. Então, o seu rolete, ele vai ter um pouco de dificuldade para fixar nela. Então, quando você vai usar a base nova, ativa a função, ele vai passar algumas vezes e já vai começar a criar aquele trilho, né? Situação 1. Situação 2, você precisa cortar um material que é meio rígido e você vai usar mais de uma passada na sua configuração. Então, para todas as passadas saírem em cima do mesmo lugar, não ter, né, a sua base não escorregar nem um pouquinho, então você ativa aprimoramento de trilhos para cortar tudo no mesmo lugar. Então, quando você for utilizar mais de uma passada, você ativa aprimoramento de trilhos, tá? E a terceira situação é quando você for fazer trabalhos e não for utilizar a base e o seu material é um pouco mais espesso, tá? Você sabe que dá pra fazer várias coisas com a silhuete sem base, tá? Inclusive eu já falei aqui que se você corta adesivo,
considere economizar base e aprender a cortar adesivo sem base, tá? Fica a dica para vocês. Então, quando você for fazer, por exemplo, um desenho em um papel roller um pouquinho mais grosso, e você não quer colocar esse papel roller na base, não tem necessidade, você pode carregar ele direto no seu rolete. Mas, para não correr o risco dele ficar ali passeando, você ativa o aprimoramento de trilhos para ele grudar no material, tá certo? Espero que tenha ficado claro, fada querida, tá bom? Então, o aprimoramento de trilhos é essa função aí. Ah, outra coisa, antes que eu esqueça. Em algumas versões do Silhouette Studio, inclusive na penúltima, que foi quando eu testei, não estava funcionando, tá? Eu ativava essa função, não funcionava. Qual que é o processo, gente? Quando você faz um negócio no Silhouette Studio e não funciona, manda uma mensagem para a Silhouette América. Fala, ó, eu tentei usar tal função, não tá funcionando. Eu fiz isso, né? Aí o que eles me responderam? Não, beleza, a gente vai ver o porquê que não tá funcionando e ajusta isso na próxima versão. Não sei se já tá ajustado. Alguém tinha me falado, né? Ah, a minha base tá passando 4 vezes pra frente e pra trás, não sei o que que é. Então eu expliquei pra ela. Então provavelmente já esteja funcionando, mas é pra isso que a função serve, tá certo? Deixa eu ver aqui, eu vi que alguém mandou mensagem aqui, ó. Faz IGTV explicando configurações de corte. Eu tenho o mesmo problema, já pensei em desistir. A Aline Silveira. Aline, meu bem. Eu não tenho IGTV, eu tenho um curso ensinando configuração. Ai, gente do céu, eu tirei minha maquiagem aqui e já me desmontei. Eu tenho um curso sobre isso, tá, gente? Então fiquem de olho, tem um link na minha bio para você se cadastrar. Eu estou ensaiando liberar esse curso, mas se eu o fizer... Tá engraçado falar assim. Se eu liberar ele de novo, vai ser a última vez da vida. Então não perca a oportunidade. Eu vou abrir ele só mais uma vez. Nunca mais eu vou abrir por um propósito maior, tá? Então se você quiser, o link está na bio. É o único link que tem lá. Você vai, já se cadastra pra, no caso de eu liberar, você vai ser notificada, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. É da Personalizados Cris. Ela falou assim: por que sempre fica restos de papel depois do corte ou não solta do restante da folha? Cris, porque você está configurando errado. Não tem outra resposta, tá? A configuração de corte, gente, ela envolve algumas verificações iniciais, tá? Tem a configuração de corte em si, lá no menu iniciar, que você configura as variáveis, 15, né, as variáveis que eu comentei com vocês. Mas antes disso, você tem algumas verificações essenciais que você precisa fazer, não para configurar, tá? Mas para ter um bom resultado no que você for executar. Então, independente da configuração de corte, existem algumas verificações que precisam ser feitas. Eu fiz pro pessoal do curso um passo a passo dessas verificações, falando tintim por tintim do que tem que ser verificado. Não só, gente, para configuração de corte. Essas informações, elas servem para vida, tá? Para quem usa Silhouette, essa informação vai servir. Então, uma delas, né, comentar aqui com vocês, que pode ser o causador do seu problema, Cris. Uma delas é o quê? A sua base tem que ter a fixação certa para o material que você vai usar. Existem 3 tipos de fixação nas bases Silhouette, tá? Existe a base de fixação leve, que... Ai, voltou? Ai, que alívio, gente, eu tava aqui, voltou. Ai, eu tava aqui, nossa, esperei, né? Espero que salve pelo menos esse começo da live. Caiu minha internet, gente. Eu tô... contar um negócio pra vocês, né? Eu estou aqui no interior do interior de Goiás. Então, a gente tem internet de fibra? Tem, mas é meio instável. Então, né, tem esse probleminha aí. Mas estamos de volta. Continuemos. Alívio, que alívio. Quem ficou aliviado, dá um high five aqui e manda coração. Eu tava falando da base de fixação da pergunta da Cris. Então, dependendo do tipo de material que você for utilizar, você precisa utilizar a base certa, tá? Então, por exemplo, você vai cortar um papel vegetal de 75 gramas. Qual fixação que você vai colocar? A base forte?
gente. A base forte, na hora que você for arrancar o papel, rasga tudo o seu papel. Você vai colocar a base de fixação normal? Pode até ser. Eu optaria pela base de fixação leve. Então, quanto mais delicado for o seu papel, né, for a sua mídia, não necessariamente papel, né? Mas quanto mais delicada for a sua mídia, mais leve tem que ser a fixação. Quanto mais bruta, quanto mais não é bruta. Qual que é a palavra? Alguém me ajude aí. Tem delicado e tem... Nossa, gente, eu sou ruim de palavra, pelo amor. Você tem... O oposto de delicado eu ia falar rígido, mas não é. Eu sei qual que é a palavra. Vocês também sabem, tá? Mas quanto mais rígido, ríspido, enfim, vocês me entenderam. Quanto mais difícil for de cortar esse papel, mais alta tem que ser a fixação da sua base, tá? Rústico, muito obrigada, Danila, muito obrigada. Quanto mais rústico, era exatamente essa palavra. Quanto mais rústico for o seu material, maior tem que ser a fixação para segurar ele na base, tá? Então, a primeira coisa que eu verificaria, Cris, é isso, tá? Você tá usando a base de fixação certa? Tá, beleza. Outra coisa que eu verificaria primeiro, tá? Se você fala que tá ficando o papel depois do corte, é porque não tá cortando até o final. O ideal é que quando você levante o resto, né, do papel, que ele solte numa boa e que o corte ele fique inteiro na sua base, sem ter nada fixado, tá? Nada. Se tá ficando coisa fixada, você está errando provavelmente na exposição da lâmina ou na quantidade de força que você tá aplicando para fazer esse corte, tá? E daí você tem que ajustar, você tem que fazer o teste. Toda vez, gente, antes de cortar, antes de enviar um trabalho completo, comprou um material que você não conhece, trocou de fornecedor do papel que você já conhece, faz teste de corte. Não custa nada, gente. Não custa nada. Pega um pedacinho desse tamanho aqui de papel e coloca que vai fazer bonitinho, tá certo? Outro ponto que você pode considerar também é ativar o sobrecorte do segmento de linha, tá? Às vezes, vou explicar pra vocês como que a silhuete trabalha, tá? Como que ela faz o corte. Tem aqui... Ai, tá pegando aqui meu blush. Vamos dizer que você quer cortar não dá pra ver? Dá. Você quer cortar um quadrado, tá? Com a sua máquina. Como que a silhuete faz esse corte? Ela sai aqui e ela faz direto, sem levantar do papel, tá? Sem levantar a lâmina do papel. Faz o corte direto. O que que acontece? Quando ela faz esses cantos, ela faz ele direto. Então, esses cantos aqui acabam saindo meio arredondados e às vezes não cortam direito, tá? Quando são cantos muito angulares, acaba não cortando direito. Então, tem uma função na configuração de corte que ela vai fazer com a sua silhuete? Cada canto que tiver, que comando que vai enviar, né? Cada canto que tiver, a silhuete vai levantar a lâmina do papel. Então, por exemplo, ela começa a cortar assim, em vez dela continuar, ela levanta, corta aqui, levanta, corta aqui, levanta, corta aqui. Ela faz cada segmento de linha separado, tá? E você consegue ajustar também, deixa eu só riscar aqui, pra fazer um excesso de corte aqui, tá? No segmento de linha. Então, isso aqui costuma melhorar muito os cortes, tá? No curso eu fiz lá uma demonstração e realmente, assim, a qualidade é outra, tá certo? Então, você pode considerar fazer isso. E por último, na verdade, é a primeira parte que eu deixei por último, mas naquelas verificações iniciais que eu comentei com vocês, o ideal é você verificar a qualidade, não a qualidade, mas a condição da sua lâmina, tá? Como que ela tá se saindo, como que ela tá, não se saindo, mas como que ela tá, como que ela tá no momento, tá? Verificar se ela tá limpa, verificar se tem algum papel segurando o funcionamento da lâmina, tá bom? Então, verificar isso daí, tá certo? E é o erro de configuração, Cris. Não tá saindo da base, é erro de configuração, você vai ter que reajustar as suas configurações. Gente, cada máquina é uma máquina.
Cada lâmina é uma lâmina. E o ideal é que você mesma desenvolva os seus padrões de corte, tá? Não adianta vocês irem, qual que é a configuração que você usa para tal coisa? Se a minha lâmina é velha, vai dar diferença para você, entendeu? Só vai funcionar igual para todo mundo quando a lâmina for nova. Caso contrário, aprende a fazer e faz. Eu mantenho assim, ó, uma lista de configurações premium, tá? Que é aquela configuração assim que você coloca, você pula de alegria, de tão perfeito que sai o corte. Você tem que saber fazer isso daí também, tá? Isso aí, gente, economiza material, economiza consumíveis. Os consumíveis eu chamo base lâmina, tá? Você, tipo assim, se você faz tudo errado aí e usa uma lâmina por mês, uma base por mês, você vai conseguir usar, por exemplo, a sua lâmina, a sua base 2 meses, porque você vai conservar mais os seus consumíveis, você vai conservar a sua máquina, tá certo? Então, pense aí, ó, tô vendo alunas do curso aqui, a Mari. Então, realmente, considere aprender este ofício, tá? Que você não vai se arrepender, garanto pra vocês, tá bom? Próxima pergunta. Se tiver alguém aí do curso, gente, que já fez, a maioria das meninas que comprou da primeira vez, não fez o curso, tá? Abriu lá, enfim, né? A gente sabe como é curso online. Quem já não comprou um curso e nunca abriu? Eu sou culpada. Comprei um de pop-up card e nunca abri. Enfim. Mas quem já fez, pode deixar aí nos comentários a sua opinião a respeito do curso, tá bom? Vamos abrir aqui mais uma pergunta. Regina de Pietro. A pergunta da Regina é: Ju, pode me falar como fazer transferência, na realidade a transparência da base para recortar retalhos no Silhouette Business? E ela tinha me mandado também um comentário no post. Eu vou abrir aqui para vocês, para ler o comentário dela. O comentário dela foi o seguinte: tenho uma dúvida, como eu faço para aumentar a transparência da tela, para cortar retalhos no Silhouette Business? Eu sei fazer no Silhouette no gratuito, mas não sei fazer no Business. Sobre Silhouette Basic, Designer Plus e Business. Tudo o que tem em uma versão anterior tem na edição anterior, tem na edição com upgrade. Então, por exemplo, você usa o Silhouette Studio Basic e quer comprar o Designer. Tudo que tem no Basic tem no Designer, tudo. E o Designer tem algumas ferramentas a mais. Agora você tem Designer, quer comprar Designer Plus. Tudo que tem no Designer Plus, mas o Designer Plus tem algumas coisas a mais. E a mesma coisa pro Business. Tudo que tem nos anteriores tem no Business. E o Business é o melhorzão de todos, é o top das galáxias, é o que tem tudo. Então, não precisa ter medo de falar, eu vou comprar o Business, será que vai ter essa ferramenta? Tem. Todas as ferramentas tem, tá? Agora, aonde que você faz transparência da sua base? É em configuração de página, aquilo que eu falei para vocês. Existem 3 tipos de configuração, 3 ou 4, vamos falar de 3 aqui, tá? Que você tem que considerar para ter um bom resultado com a sua máquina. Configuração de página, configuração de corte e configuração de envio. Essas 3 são as importantes. A transparência da base fica em configuração de página. Então, você vai ir lá na janela, né, configuração de página. Ele fica na primeira aba, é configuração de página mesmo. Tem máquina, base de corte, tamanho da mídia, largura, altura e transparência. Aqui que você aumenta, né, a transparência e vão aparecer os grids da sua base para você ver. Geralmente, quando eu trabalho com retalho, eu desenho mais ou menos o retalho, posiciono ele ali na tela e, né, coloco os cortes dentro desse retalho, tá certo? Acho que é só isso, né, Regina? Acho que sua dúvida era isso daí. Fica em configuração de página, tá certo? Para aumentar a transparência da sua base. Uma outra função legal que dá para ativar também, mas é só no Business, tá? Não sei se no Business, mas nas versões pagas, é que você consegue trocar a cor da sua mídia, tá? É bem legal, fica lá em configurações gerais da sua Silhouette. Próxima pergunta é da Lala de novo, Laís.
ela mandou nos comentários. Eu vou ler aqui com vocês. A Laís mandou assim: Ju, quero saber sobre a dúvida do grupo do Telegram. Gente, a gente tem um grupo no Telegram que rolam lá resoluções de problemas, perguntas, configuração de envio. Então, gente, vamos testar aqui um negócio. Ó, eu estou aqui, vamos ver se vai trocar. Aham, vocês estão vendo bem? Voltamos, que alegria. Gente, paciência. Quem continuou aí, muito obrigada. Quem saiu, por favor, volte. Estou aqui com finalizar a pergunta da Lala, tá? Que é sobre esses painéis aqui, ó, do Silhouette Studio, tá? Qual que é a diferença entre eles? O painel simples, aqui, como que ele funciona, tá? Você tem 3 opções no painel simples. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui o meu desenho, né? É um quadrado. E as 3 opções que eu tenho aqui no painel simples são cortar, né? Na verdade, sem corte, cortar e cortar só a borda. Então, como que funciona o painel simples? Você vai selecionar seu desenho aqui na área de trabalho e vai selecionar uma dessas 3 opções para cada desenho que tiver em cima da sua base. Então, ó, eu vou selecionar aqui, tá? E vou colocar sem corte. Olha lá o que acontece com o desenho. Agora eu vou marcar corte. E, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui um círculo aqui dentro, tá? Vou criar, Ctrl E, esses 2. Vamos lá no painel enviar e eu vou colocar cortar só borda. Aí ele corta, né, a borda interna e borda externa, mas o que tivesse aqui dentro, ele não iria cortar. Tá certo? Então, esse painel aqui funciona assim. Tem a ferramenta 1 e ferramenta 2. E é assim que funciona o envio. Então, você seleciona os desenhos que tiverem na sua área de trabalho e seleciona qual vai cortar, qual não vai. Você quer cortar a sua borda assim. O segundo painel aqui, ele funciona... Você consegue enviar o corte pela cor da linha, tá? Então, corte linha pela cor da linha. Aqui, você tem a ferramenta... Então, cada linha, né, cada cor de linha, você quer cortar com qual ferramenta. Aqui é se vai cortar ou não, tá? Esse segundo box aqui. Aqui o tipo de material que você está selecionando, né, a configuração de qual material, qual é a ação desse material e qual é a ferramenta que você está usando. Aqui ele está mostrando assim porque eu não estou conectada, tá? Então, é essa a diferença. No painel simples, ficam aqui essas configurações, tá? Qual é o material, a ação e a ferramenta. Mas não tem essa função, tá? Dependendo da cor da linha. Então, por exemplo, ó, eu vou selecionar esses 2, vou separar eles, Ctrl Shift, eu trabalho muito, gente, com comandos, tá? Vou selecionar aqui outra cor, vou colocar azul. Vou aumentar a linha pra gente conseguir ver melhor, tá? Pronto, tá ali. Quando eu vier no painel de envio, ele aparece aqui, ó, a segunda linha, a segunda cor de linha que eu coloquei. Aí eu consigo colocar aqui, eu quero cortar com a ferramenta 2 a linha roxa. Vai cortar agora ou não vai? Esse daqui é para cortar só o contorno ou não, tá? Aquela outra opção. E o que mais que você consegue adicionar? Aqui não tem. O que você consegue adicionar nesse corte por linha? Uma pausa. Então, por exemplo, eu vou cortar a vermelha com uma ferramenta e a roxa com outra. Então, você seleciona esse daqui, né, o primeiro, adiciona uma pausa, estão vendo ali? É aqui embaixo, ó. Adiciona uma pausa aqui. E a sua máquina faz o primeiro corte para dar o tempo para você, né, trocar sua lâmina, fazer o que você quiser fazer. E daí você envia, clica em enviar de novo e ele continua já esse trabalho aqui, tá certo? Esse último, ele é basicamente o mesmo da linha, a diferença é que ele faz por preenchimento. Em vez de cor da linha, cor de preenchimento. Tá vendo aqui que só aparece preenchimento, sem preenchimento, né, no caso, transparente. Porque todos os desenhos da minha área de trabalho aqui estão transparentes. Mas se eu vier aqui, ó, vou colocar preenchimento vermelho e você... Não.
Esse aqui eu vou colocar preenchimento roxo, tá? Na hora que eu vier aqui no painel enviar, com preencher, aí ele aparece, tá? Por cor de preenchimento. Só essa diferença, o resto aqui é tudo igual, você também consegue adicionar a pausa, tá certo? Espero que tenha ficado claro pra você, Lala, querida. Vamos voltar aqui pra vocês me verem. E temos algumas perguntas aqui que vocês me mandaram aqui durante a live, que eu vou responder antes da gente finalizar, tá certo? Pergunta da Gisele Cruz. Eu estou com um pouco de dificuldade de cortar tecidos. Ela faz uns cortes aleatórios arredondados. Gisele, meu bem, não são cortes aleatórios, querida. Eu imagino que você está tentando cortar o tecido com a lâmina rotativa, né? Que é a lâmina certa para cortar tecido. Ai, gente, vou soltar meu cabelo aqui que já tá me estressando também com o cabelo preso. Esses cortes que você está chamando aleatórios, o que são? São uns loopings que a sua lâmina precisa fazer para manobrar e conseguir fazer, por exemplo, ela tá cortando aqui, tá? Lembra que é uma lâmina rotativa, então ela vem aqui, ai gente, sem fio ninguém merece. Ela vem aqui, ó, rodando, né? Rodando aqui. Na hora de fazer esse segundo corte para baixo, ela tem que fazer uma manobra. Então, o que essa lâmina faz? Ela vem aqui, faz um looping para conseguir descer. Então, esses cortes, não chamam cortes aleatórios, chamam cortes inteligentes. É como aparece lá na configuração, são essas manobras da lâmina. Esses cortes, eles vão aparecer para 3 ferramentas, tá? É a Craft 2mm, que funciona para todas as máquinas, a Craft 3mm e a lâmina rotativa. Tem como você configurar, diminuir ou aumentar o looping. Tem como você remover o looping, mas tem que tomar cuidado. Tem como você diminuir a força que aplica na hora do looping. Tem várias coisas que dá pra fazer, que dá pra configurar. E eu abordei todas elas também na oficina que eu estou considerando abrir, gente, tá? Porque, enfim, não é só abrir, né? Tem todo um processo de acompanhamento e tal. Então eu tenho que avaliar aqui como que isso está para mim. Mas fiquem de olho, lembrando, tem o link para você se cadastrar, se você quiser receber a atualização, né, se eu decidir finalmente abrir, tá lá na bio, é o único link que tá lá, só você clicar, que vai para você cadastrar seu e-mail e fazer, tá certo? E a última pergunta da querida Danila Marques. Ai, gente, sério, vamos conversar aqui sobre a Danila. Se você não conhece a Danila, e você trabalha com papelaria personalizada, tá? Com caixinhas, com festas e tal. Ai, sério, eu sou muito apaixonada nos moldes da Danila. Eu acho que eles são muito à frente, assim, dos outros que tem no mercado. Enfim, são muito especiais, realmente. Se você não conhece, vai lá no perfil dela. Tem uns mais lindos que o outro. Eu sou muito... Sério, eu pago muito pau com a Danila. Parabéns, Danila. Vamos lá pra pergunta. Ju, qual seria a maior gramatura de papel que a Silhouette corta? Boa pergunta, Danila. Gente, a Silhouette eu não classificaria como gramatura de papel, tá? Na minha opinião, ela vai cortar, sei lá, até papel 400 gramas. Papéis grossos, tá? Qual que é o limitante da Silhouette? É espessura da mídia e não o peso da mídia. Gramatura é o peso, tá? A Kátia me mandou mensagem. Vou ver aqui, Kátia, tá? É o peso da mídia. A gramatura, quando fala gramatura, o que quer dizer? Por exemplo, papel 180 gramas. Não é só 180 gramas a medida. A medida é 180 gramas por metro quadrado. Então, o que quer dizer? Se você pegar um papel, uma folha que tem 1 metro por 1 metro, 100 centímetros por 100 centímetros, e pegar essa folha e pesar numa balança, vai pesar 180 gramas. Só isso que quer dizer gramatura. Mas essa medida de gramatura não te fala a espessura do papel, não te fala a distribuição das fibras, não te fala mais nada, só fala isso, tá? A densidade desse papel, o peso dele em relação ao tamanho da folha, tá? Então, eu não estabeleceria um limite baseado na gramatura, e sim na espessura da mídia, tá? Então, as máquinas, desde a primeira Camel, desde a primeira Silhouette,
até a Camel 3 cortam até 2 milímetros, mídias de até 2 milímetros. Inclusive a Curio, tá? A Curio tem as plataformas dela, mas pro corte, ela corta até 2 milímetros. Inclusive, gente, paremos para pensar. Você tem... Quais são as lâminas que você tem, né? Para cortar até a Camel 3. Você tem a roquete normal, você tem a automática. Roquete automática corta mídias de até 1 milímetro. Depois você tem a corte profundo e a craft 2 milímetros que cortam até 2 milímetros. Então não adianta você tentar cortar um papel, uma mídia, qualquer coisa mais grossa que isso que não vai cortar. Então o limitante até a Camel 3 é 2 milímetros, tá? Vai cortar a madeira? Até vai, gente, com 3.400 passadas vai cortar, tá? Mas vale a pena? Não sei, conversei um pouco sobre isso também. Tem um módulo só sobre materiais espessos. A Camel 4, ela já veio com o rolete um pouco mais largo, tá? É um pouco maior. Então, ele corta até 3 milímetros, que é a craft 3 milímetros da Camel 4. Então, eu não faria o limitante, a gramatura do papel, como a Danila perguntou. O limitante é, na realidade, a espessura e a dureza da mídia, tá, gente? Não adianta você tentar, ai, mas corta 2 milímetros, então eu vou colocar aqui um acrílico 1,5 milímetros para cortar. Não, gente, acrílico é super duro, não é, sabe, não é uma máquina para cortar acrílico. Acrílico, MDF, essas coisas, você vai cortar com uma laser. Mas, por exemplo, madeira balsa, ela corta legal. Depron, alguns tipos de isopor, dependendo de como ele for feito, vai cortar legal também, tá? Mas o limitante é a espessura e não a gramatura. Até rimou. Vamos ver aqui a pergunta da Kátia. É a última pergunta. Vamos ver se eu recebi aqui, Kátia. Eu vi que você tinha me mandado uma pergunta, mas eu vi ontem, tá? A pergunta que você tinha me mandado ontem, eu respondi na live de ontem, tá, Kátia? Aí você pega lá a live de ontem, já tá postada aí no IGTV e dá uma assistida. Gente, eu acho que é isso. Esgotaram aqui as nossas perguntas da nossa caixinha. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Às vezes ela faz uns cortes fora, tipo meio corte. A Gisele mandou. Mas é isso, Gisele, que eu te falei, tá? Esses cortes fora pode ser só a configuração, tá? Esse meio corte é porque ele tira um pouco a pressão na hora de fazer o looping. Ele faz um primeiro cortezinho fora, assim, tem uns detalhezinhos assim mesmo, tá certo? Por hoje é isso, gente. Daqui a pouco a nossa live tá chegando em 1 hora, vamos acabar ela antes, senão eu não consigo fazer a despedida. Espero que você tenha gostado. Amanhã teremos live de novo. Então, se durante o seu trabalho hoje, ou se ficou alguma dúvida ainda, se você acha que alguém poderia ter mais alguma dúvida, manda para essa pessoa a live. Eu vou abrir o box agora também aí nos stories para a live de amanhã. E acho que é isso. Um beijo para vocês. Muito obrigada por quem participou, por quem ficou aqui até o final. Lembra de compartilhar, tá? O conhecimento, assim como eu compartilho com vocês. Compartilhe com alguém que você acha que possa precisar. Por hoje é isso. Um beijo. E até a nossa próxima live. Beijo e tchau!